Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso Evangelho diário no Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida. Hoje vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 6, dos versículos 1 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Grande multidão seguia Jesus porque via os sinais que ele fazia em favor dos doentes. Jesus subiu à montanha e aí sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Jesus ergueu os olhos e viu uma grande multidão que ia ao seu encontro. Então disse a Felipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Jesus falou assim para testar Felipe, pois sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: "Nem o dinheiro de 200 dias de trabalho daria para comprar pão e cada um receber um pouco." Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: "Aqui há um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus lhe disse: "Digam para o povo se sentar." Havia muita grama nesse lugar e as pessoas se sentaram, eram cerca de 5.000. Jesus tomou os pães, agradeceu e distribuiu aos que estavam sentados. Fez a mesma coisa com os pequenos peixes, e todos comeram quanto queriam. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: "Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice." Eles recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães que sobraram do que haviam comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus tinha feito, disseram: "Este é realmente o profeta que vem ao mundo." Jesus, porém, percebeu que iam tomá-lo para fazer dele um rei. Então se retirou sozinho de novo para a montanha. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje tem vários detalhes, vários símbolos que nos ajudam a ter uma grande reflexão. Primeiro, de que Jesus estava na montanha com seus discípulos. E quando na Bíblia nós escutamos falar sobre montanha, significa que ele estava rezando. Ele não estava numa condição normal, num momento comum. Ele estava rezando. E nesse caso, rezando com os seus discípulos. Ele estava tão próximo ao Senhor, próximo ao seu Pai. E aí, vendo aquela multidão, temos aqui o relato dos 5 pães e 2 peixes que André, inclusive nosso padroeiro diocesano, Santo André, apresenta a Jesus aquele menininho com 5 pães e 2 peixes. E ele mesmo questiona, se tudo aquilo ali vai ser suficiente. E Jesus pede então para que os seus discípulos possam organizar aquele povo, que eram cerca de 5.000 pessoas. É interessante aqui para quem é que Jesus pede para organizar o povo. Para a comunidade dos 12, seus discípulos. Aos seus discípulos também foi dada a ordem de peregrinar com a sua igreja, de fazer com que a sua igreja crescesse. Assim, meus irmãos, é ordem de Jesus que a sua igreja possa colocar em prática tudo aquilo que for necessário para o bem do seu povo. Então, se nesse relato nós escutamos os discípulos organizando o povo, ali na grama, sentando, toda aquela multidão, também a igreja hoje é convidada a organizar, a ajudar o seu povo a se alimentar. Se alimentar do quê? Nós aqui podemos falar do alimento espiritual e do alimento terrestre, carnal. A igreja, ela precisa, meus irmãos, ser a favor da dignidade da pessoa humana. E uma das coisas que rouba a dignidade da pessoa é a fome. Na quaresma desse ano, terceira vez na história da igreja no Brasil, a campanha da fraternidade tratou sobre a questão da fome. Quantos milhões de brasileiros estão na insegurança alimentar? A igreja, ela precisa continuar a apontar esse crime, a apontar essa maldade e denunciar essa maldade, para que as bondades da sociedade, para que os governantes possam olhar essa situação e resolvê-la, porque é de responsabilidade dele de acordo com a Constituição. A nossa Constituição garante que todos têm o direito de se alimentar.
E aqueles que nós votamos, que nós colocamos nos seus diversas funções, diversos setores, devem colocar em prática a Constituição. Então a igreja precisa continuar apontando aquilo que não está sendo colocado em prática. Só que ao mesmo tempo a igreja também precisa alimentar o seu povo do alimento espiritual, do alimento eterno, daquilo que abre as portas da eternidade, Jesus Cristo. A igreja, ela precisa dar ao seu povo o pão do céu, que é Jesus Cristo na Eucaristia. É claro que, diante desses dois alimentos, há um comportamento nosso. O comportamento em relação ao alimento terrestre, ao alimento carnal. Nós precisamos nos alimentar bem, mas também estender as mãos para aqueles que precisam. Quantas famílias, por exemplo, no nosso santuário não ajudam através da doação que todos nós aqui partilhamos? Mas, ao mesmo tempo, também devemos participar da Santa Missa, onde nós vamos comungar do pão da palavra e do pão da Eucaristia. É mandamento não faltar, participar das missas dominicais. É preceito do Senhor. É claro que tem aquelas ressalvas, né, das pessoas que estão em situação enferma, que não conseguem se locomover por alguma situação. Essas estão dispensadas do preceito. Mas a nós que não, devemos participar da missa dominical. E aí uma pergunta que eu faço a todos nós. Será que nós achamos que a missa é só para ser participada quando eu pensar, quando eu quiser? Não. A missa é todos os domingos. Ah, Eduardo, mas e durante a semana? Se consegue participar, amém, louvado seja Deus. Mas sobretudo a missa dominical nós devemos participar, porque é o encontro da comunidade com o seu Senhor, que se alimenta do pão eucarístico. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ele seja louvado. Até mais.